Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Gostaria que nesse pequeno devocional levar vocês à reflexão do que anda acontecendo nas igrejas evangélicas, pelo menos numa grande parte das igrejas evangélicas. Não vou dizer todas, porque Deus tem preservado o seu povo, Deus tem preservado a sua igreja, então uma grande parte na igreja gospel, nesses tempos que estamos vivendo. Para dizer sobre isto, eu vou usar uma palavra que Cristo usou: acautelai-vos. Nós temos visto em muitos púlpitos uma quantidade sugestiva, grande, de falsos mestres, de falsos apóstolos, de falsos profetas, dotados todos eles de espíritos enganadores, que pervertem a palavra, que adulteram a palavra e levam milhões de milhares de milhões de pessoas à ruína espiritual. Eles não têm o Espírito Santo. É notável essa verdade. É nítida essa verdade de que eles não falam pelo Espírito Santo. Eles falam por si mesmo, de si mesmo, das verdades do seu próprio coração. Perdão. Mas o que impressiona também é que diante deles existe uma plateia. E eu vou chamar essas pessoas, sim, de plateia. E essa plateia ama o que esses falsos profetas dizem, do que esses falsos mestres ensinam. Porque é uma mensagem confortável, doce de se ouvir. É uma mensagem que não traz confronto. É uma mensagem que massageia o ego, massageia o coração. Não há confrontos. E principalmente o confronto com o pecado, com o mal. E tudo que não confronta-se o pecado na igreja, o mal estabelecido, se torna uma mensagem confortável, gostosa de se ouvir. Então esses homens, dia após dia, dentro das suas igrejas e nas suas redes sociais, eles recebem milhares de pessoas formando uma grande plateia. Eu digo plateia porque a plateia é aquela que nós denominamos para eventos. A plateia no show do Silvio Santos, a plateia lá, no Faustão, a plateia no circo. Agora existe a plateia da igreja, que gosta de entretenimento, que gosta de ouvir coisas boas e que, pasmem, gostam de ser enganadas, mas elas não acham que estão sendo enganadas. Mas isso não nos deveria chocar. Não me choca. Não me choca o que nós estamos vivendo, porque é bíblico. A própria palavra, ela já nos revelou que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé. Está lá em Timóteo, dando ouvidos a espíritos enganadores. Então eu não me choco com isso. Na verdade, eu tenho um grande desafio. O desafio de deixar o corpo e me infiltrar na plateia. Deixar de ser corpo para ser plateia. Aí você me diz, mas eles falam sobre Jesus. Sim, eles falam sobre Jesus.
E eu vou dizer para você, todas as religiões do mundo falam sobre Jesus. Ele foi muito notável. Falam erroneamente, mas ele foi muito notável. Até as religiões mais adversas ao Evangelho falam de Jesus. Então, não é de se estranhar que esses falsos mestres e falsos profetas e apóstolos que não são apóstolos falem também de Jesus, mas nunca falam o essencial de Jesus. Nunca falam da cruz, do sangue derramado, do perdão dos pecados, da vida de santificação, da renúncia do eu, né? Em vez de renúncia, o eu, massageia-se o eu, como eu disse no começo. Então, não me choca. Eu tenho um grande desafio diante disso. E também é o seu desafio, é isso que eu gostaria de dizer para você. Acautele-se. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de consagrar, não deixe de combater o pecado, porque ele está ainda diante de nós. Não deixe a comunhão da igreja, irmãos. A comunhão também é necessária. Nós repartimos fé, nós demonstramos amor um ao outro, nós nos importamos um ao outro, nos valores da palavra. Não deixe de congregar. Tá? Não deixe por medo de congregar. Tá? Estabeleça a fé. Estabeleça a fé. Nós precisamos estabelecer fé. A pandemia, devido às proporções dos perigos que nós corremos como cristãos, não é nada. Não estou desdenhando da pandemia, ela é uma realidade, muitos morreram. Mas o pior da pandemia é matar o corpo que já tinha o espírito morto. Mas você que está em Cristo, que não foi vencido pelas ideologias humanistas, você não está espiritualmente morto. Então, se a pandemia lhe alcançar, e nós não desejamos isso, ela encontrará um espírito vivo em Cristo, no Senhor. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Tome todas as precauções, obedeça todos os protocolos, mas não tenha medo. A nocividade dos falsos profetas, dos espíritos enganadores, ela é fantasticamente, absurdamente maior do que tudo que você pode enfrentar na sua vida. Então, revista-se com oração, revista-se com a leitura da palavra, revista-se com o Espírito Santo, e quando você ouvir os homens falando, você vai identificá-los. Você vai perceber o Espírito ou não sobre eles, porque Deus lhe dará esta graça. Eu me lembro certa vez de um pastor dizendo de uma viagem que ele tinha feito. De manhã ele foi numa igreja, ele estava numa cidade que não conhecia, e ouviu uma pregação eloquente, os irmãos todos animados. Mas quando acabou o culto, eles conversavam entre si, dizendo: que homem de Deus, que gigante de Deus, que homem notável, nós precisamos de mais homens como este na igreja. E ele foi embora pensativo e foi para outra igreja. À noite ele visitou outra igreja e ouviu nesta mesma igreja uma outra pregação eloquente. O pregador estava animado, a igreja estava animada. E quando eles saíram do culto, ele ouvia os irmãos dizendo entre si, todos eles dizendo entre si: que Deus grande que nós temos, que Deus maravilhoso que nós temos, que Deus poderoso que nós temos, justo, digno e cheio de amor. É assim, aqueles que estão no corpo, aqueles que estão na videira, exaltam a Deus através do Cristo vivo. Aqueles que fazem parte da plateia exaltam o homem, pelo homem,
através do homem. Não faça parte da plateia, meus irmãos. Faça parte do corpo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que Deus derrame sobre você paz, esperança e amor. Um abraço.